O artigo de hoje é sobre o espectro da patologia renal em pacientes com sífilis. Esse é o paper, ele é da Kidney Reports. Bom, a sífilis ela é uma doença sexualmente transmissível com uma prevalência que vem crescendo no mundo. Nos Estados Unidos, teve um aumento de 81% dos casos de 2014 para 2018. Predomina no sexo masculino, mas também houve um aumento bem considerável na população feminina. Ela pode estar associada a doenças renais envolvendo tanto o glomérulo como o túbulo interstício. E esse artigo vai descrever as características histopatológicas e clínicas da maior coorte de pacientes com sífilis ativa submetidos à biópsia renal. É importante entender o espectro da doença renal associada à sífilis para poder melhorar o reconhecimento de uma causa de doença renal que pode ser reversível. Os pacientes, eles foram identificados dos arquivos de patologia renal dos laboratórios Arcana, do período de 2006 a 2024. Eles foram identificados através de história clínica de sífilis ativa, relatada em prontuário, e ou testagem laboratorial positiva do Laboratório de Pesquisa de Doença Venérea, ou anticorpos antitreponêmicos, mesmo sendo teste rápido, dentro de um mês da realização da biópsia. Os pacientes recebendo penicilina foram incluídos, só sendo excluídos os que acabaram o tratamento mais de 3 meses antes da biópsia. Foi utilizado um grupo de uma população geral que havia sido submetida à biópsia renal por outros motivos, para controle comparativo sobre os achados histológicos. Foram coletados pacientes do mesmo laboratório, aqui já foi do período de 2015 a 2020, foram pacientes consecutivos, aleatórios. E o teste quadrado foi utilizado para comparar os grupos. Foi realizado também imunofluorescência para NDNF e reportado para positivo com uma cruz ou mais de coloração granular da alça capilar glomerular. Então, a amostra foi composta por 102 pacientes com sífilis, submetidos à biópsia renal. 94 foram identificados com base na história clínica de infecção recente ou atual. 80 eram sífilis primária, 3 secundária e 11 terciária, sendo 1 neurosífilis e 1 sífilis ocular. 8 pacientes tinham só o teste positivo sem evidência clínica da doença. 25 pacientes tinham pelo menos uma dose da penicilina antes da biópsia. Ou então, podiam até ter completado o tratamento, mas estava naquele intervalo de 3 meses ali antes da biópsia. E aqui, esse gráfico traz os achados patológicos da biópsia renal. O principal... aqui que eu queria um apontador. O principal deles foi a nefropatia membranosa, que estava presente em 30%, seguido da nefropatia da IgA. Mas também teve glomerulonefrite associada à infecção, nefrite intersticial aguda, doença associada ao HIV, injúria tubular aguda e outras, e a gente vai falar sobre elas nos próximos slides. Bom, essa primeira tabela, ela traz as características de cada uma das patologias diagnosticadas, mas a gente vai falar sobre cada uma. Então, agora eu vou falar só mesmo dessa segunda coluna em que tem escrito todos os pacientes. O N ali de 102, a média de idade geral foi de 41 anos, quase 90% era do sexo masculino, e a IRA foi a manifestação clínica predominante, a creatinina média era de 4,7. E teve uma prevalência de co-infecção com o HIV bem importante aí, de 56% quase. E também dos outros vírus, como hepatite B e hepatite C. Aqui ele está trazendo a comparação na segunda coluna e a quarta coluna é a comparação, a segunda coluna dos pacientes com sífilis e a quarta coluna os pacientes da população geral, aquela população que ele utilizou para poder comparar os achados com os pacientes de sífilis, os pacientes aleatórios. E o que dá para a gente observar é que, tirando a nefropatia da IgA, todas essas outras causas, elas foram mais frequentes nos pacientes com sífilis. Só a IgA que foi igual,
ela foi igual tanto na população com sífilis como na população sem sífilis. Nefropatia membranosa, glomerulopatia colapsante, glomerulonefrite associada à infecção, NIA e injúria tubular aguda eram mais frequentes na população com sífilis. Começando pela mais prevalente, que foi a nefropatia membranosa, estava presente em 29 pacientes. A média de idade foi de 38 anos, a maioria de sexo masculino, com a creatinina média de 2,8 e proteinúria de 6 gramas. 31% eram co-infectados pelo HIV. 28,4% tinha nefropatia membranosa desses pacientes com sífilis, e 9 desses pacientes tinham diagnósticos secundários simultaneamente. Injúria tubular aguda estava presente em 4 pacientes, colapsante em 1 paciente, crescêntica focal em 1 paciente, nefrite intersticial aguda com achados crônicos, 1 paciente, e microangiopatia trombótica, 2 pacientes. Na imunofluorescência, todos eles tinham IgG, mas 25% tinha IgA, 35,7% IgM, 85% C3, 46% C1q e quase 11% era full house. A IgG global nos capilares glomerulares estava em 62% e segmentar global incompleta, ele usou esse termo, em 37,9%. Ele usou esse outro termo de podocyte dusting como a presença de uma IgG granular fina dentro dos podócitos, que foi vista em quase 50% dos pacientes. A maioria não tinha hipercelularidade, nem mesangial, nem endocapilar, nem a presença de crescentes, e também não tinha um envolvimento túbulo intersticial crônico significante. Tinha esclerose segmentar em 5 casos. Na microscopia eletrônica, todos os casos tinham os depósitos subepiteliais ou intramembranosos, a maioria tinha depósito mesangial, e os depósitos subendoteliais foram raros. E a maioria também tinha um apagamento severo dos processos podais. Na verdade, quase todos os diagnósticos desses diagnósticos desses pacientes com sífilis, tinha apagamento dos processos podais, apesar de ser um estágio inicial da deposição dos imunodepósitos. Aí aqui me acompanha pelas letrinhas aqui de cada figurinha, a gente tem na figura A nefropatia membranosa, em que a gente tem as alças mais espessadas. Aí a B e a C é a positividade na imunofluorescência do IgG e do C1q, letra B IgG, letra C C1q, principalmente nas alças capilares. A figura D é uma colapsante, todos aqui são achados de biópsia dessa amostra dos 102 pacientes com sífilis. A E é a hipercelularidade e expansão mesangial. A F é a positividade da IgA no mesanjo, mais mesangial, diferente do IgG e do C1q, que era em alças. E a G, H e a I é o envolvimento de túbulo interstício. A G e H com proliferação de células, sendo a G mais de célula plasmocitária e a H mais de linfócito. E aí ele até comentou que ele até faz um comentário na legenda, aqui na I, que eles associaram a nefrotoxicidade ao tenofovir por conta de megamitocôndria. Eu não tenho certeza se a imagem da megamitocôndria é o que eu enxerguei, eu gostaria de poder apontar para vocês, mas estou sem o apontador aqui. Mas eles quiseram mostrar não só o envolvimento pela doença, mas também o envolvimento pelo tratamento. No caso aqui, era um paciente que era co-infectado pelo HIV. A letra D, letra E e letra F também são pacientes co-infectados pelo HIV. A letra D, a Jess colapsante, né, que era o Raivan, e a letra E, essa hipercelularidade do Raivic. A gente vai falar sobre elas também. Sobre a presença dos antígenos teciduais na nefropatia membranosa, que é o assunto do momento, né? Um paciente só foi positivo para o receptor de fosfolipase A2, conforme a gente esperava, não positivou muito o PLA2R.
Não foram os 29 testados, mas 28 foram testados. E esse paciente que era positivo para o PLA2R, ele era negativo para o antígeno que agora a gente tem como específico da membranosa secundária à sífilis, que é o NDNF. 26 pacientes tinham tecido disponível para poder testar o NDNF e a exostosina 1. Só um foi positivo para a exostosina, um foi positivo para os dois e 17 foram positivos, quase 70%, positivo para o NDNF. Aí aqui nessa tabela 3, ele traz descrito os 29 pacientes com membranosa, e aqui ele destrincha o achado dos antígenos de cada um, que foi o que eu acabei de descrever para vocês, quem era co-infectado com infecção, a positividade de cada um dos marcadores da imunofluorescência, e o envolvimento podocitário, mesangial, subendotelial, a classificação da membranosa, se 1, 2 ou 3. Desculpa estar sem o apontador, ficaria melhor de eu apontar para vocês, mas é o que a gente foi falando devagarzinho ao longo dos slides. Aqui ele está ilustrando só a membranosa. A figura A é um glomérulo normal, ele quis mostrar que seria uma estágio 1, uma membranosa ainda incipiente, com a eletrônica. Dá para ver os depósitos subepiteliais, então a microscopia óptica praticamente normal, com a microscopia eletrônica demonstrando a deposição dos imunodepósitos. E a B e a C está mostrando a localização, a colocalização, né, tanto da IgG como do NDNF em alça capilar. Os pacientes que apresentaram doença associada ao HIV como diagnóstico principal da biópsia renal eram pacientes jovens com a média de idade de 32 anos, 100% do sexo masculino, se apresentava com uma IRA importante, creatina média era de 7, e alguns também tinham co-infecção com o vírus B também. Foi a segunda manifestação renal mais frequente, sendo comum, né, as co-infecções. 81% tinha glomerulopatia colapsante e 7 tinha a glomerulonefrite por imunocomplexo, Raivan e Raivic. A hipercelularidade, expansão mesangial, hipercelularidade endocapilar ou crescentes estavam ausentes na maioria dos pacientes, mas quando, numa próxima tabela, vocês vão ver que foram os pacientes que mais apresentaram esses achados de hipercelularidade, foi os pacientes do HIV e da glomerulonefrite associada à infecção. A microscopia eletrônica, mostrou apagamento de processos podais severo, na maioria dos casos, e 3 pacientes tinham um diagnóstico secundário. Um tinha pielonefrite, o outro tinha nefropatia membranosa e outro tinha injúria tubular aguda severa. Em um paciente, tinha inflamação intersticial com predomínio de linfócitos importante, mas não foi considerado como UNIA, porque foi associado ao próprio envolvimento intersticial que acontece na colapsante. Tiveram 3 pacientes que tiveram Raivan e Raivic concomitantes na biópsia. Todos esses pacientes, eles estavam com uma terapia antirretroviral mais agressiva, acredito que mais potente, não sei, ele não destrincha mais dados sobre esses pacientes, eram pacientes com uma super carga viral, nem tempo de tratamento desse HIV, esses dados a gente não tem. O Raivic foi considerado como qualquer forma de glomerulonefrite mediada por imunocomplexo não restrita à proliferativa endocapilar crescente com membrana proliferativa. Todos eles tinham depósito de GG e C3, sendo todos com depósito mesangial e 2 com depósito subepitelial adicional. E 2 tinham IgM e C1q. Um tinha full house. Todos os casos tinham de moderada a severa fibrose tubulointestinal, ou seja, eram casos mais graves, com mais achados de cronicidade.
provavelmente mais relacionada à glomerulopatia colapsante do que por nefrite intersticial pelo imunocomplexo. Daí aqui, ele traz pacientes em que tem o HIV associado à sífilis. Aqui na letra A, ele quer mostrar a cronicidade tubular. Na letra C, também quer mostrar o envolvimento tubular. A letra B é, de novo, uma área com colapso, e dá para ver também uma coroa de podócito ali, tem hipercelularidade, hiperproliferação podocitária. A positividade para IgG e C3 na imunofluorescência, e os depósitos mesangiais, na letra F, os depósitos mesangiais na microscopia eletrônica. 8 pacientes tinham achado de glomerulonefrite associada à infecção. A média de idade foi de 40 anos, quase 90% do sexo masculino, creatina média de 5, 37% de co-infecção com HIV. Foi identificada como uma infecção bacteriana sabidamente presente no momento da biópsia, ou uma glomerulonefrite C3 dominante em paciente com suspeita clínica de infecção. Aqui ele também não destrinchou sobre o que seria essa infecção bacteriana. Na microscopia óptica, 3 pacientes tinham achados exsultativos com neutrófilos endocapilares, 2 tinham necrose fibrinoide e 2 tinham crescentes. Na imunofluorescência, todo mundo tinha C3. E 3 pacientes tinham IgA codominante, que ele chamou de glomerulonefrite associada à infecção IgA dominante. E 5 tinha IgG. Passando agora para a nefropatia por IgA. Média de idade de 41 anos, 85% sexo masculino, creatinina média de 5. Todos os casos tinham 2 cruzes ou mais de depósitos de IgA mesangiais, não havendo casos com hipercelularidade endocapilar ou crescentes. 3 pacientes tinham injúria tubular aguda concomitante e 1 tinha cilindros de mioglobina. 2 desses pacientes, eles eram IgA secundária à doença hepática viral. Como dá para ver, tem 57% de co-infecção com HIV e tem quase 15% de co-infecção com vírus B e/ou vírus C. A injúria tubular aguda foi o achado principal em 24 pacientes, 23,5% da amostra, idade média de quase 41 anos, 90% sexo masculino, 4,1 de creatinina média. 66% era co-infectado com HIV. 12 pacientes, dos 24, metade tinha um segundo diagnóstico. 10 era glomerulopatia, sendo que a membranosa foi a mais comum. As co-infecções foram bem importantes, quase 70% de pacientes com HIV, e a causa da injúria tubular aguda foi desconhecida na maioria deles. Mas em 4 eles associaram a cilindros de mioglobina, e 1 eles associaram a nefrotoxicidade ao tenofovir, que foi aquele caso que estava na biópsia. A maioria tinha mínima ou moderada fibrose túbulo-intersticial. Quanto à NIA, nefrite intersticial aguda, 10 pacientes, 39 anos de média de idade, 83% sexo masculino e quase 6 de creatinina. Co-infecções comuns, particularmente HIV novamente, em 60%. 5 tinha predomínio de células plasmáticas, 1 predomínio de neutrófilo e o restante tinha infiltrado intersticial misto. E a maioria desses pacientes estava usando alguma medicação potencial nefrotóxica. O tenofovir em 6, 2 estavam com antibiótico, 2 com anti-inflamatório e 1 com inibidor de bomba de próton. E daqueles 102 pacientes, 18, ou seja, 17,6%, tinham diagnósticos que provavelmente não tinham nada a ver com a sífilis. 6 tinham glomerulosclerose diabética, 5, arterionefroesclerose, 3, doença renal mediada por paraproteína, 2, microangiopatía trombótica, 1 era nefrite lúpica, e 1 suspeita de nefropatia associada a anticoagulante. Só porque a gente está falando de sífilis e falou de nefrite lúpica, eu peguei uma paciente no consultório que foi encaminhada da reumatologia porque estava abrindo com uma proteinúria,
E aí a reumato já tinha aumentado a imunossupressão quando mandou para mim. Eu solicitei os exames iniciais para avaliar a atividade da doença. Antes mesmo dela voltar comigo, ela internou com uma sífilis ocular. Então, lembrar de pedir as sorologias mesmo no paciente que já tem um diagnóstico que poderia justificar a ocorrência de uma proteinúria. E aqui, na figura 4, ele traz todos os dados histológicos de todos os diagnósticos que foram encontrados. Aí tem bastante coisa, eu separei aqui a parte da fibrose intersticial, que caminha junto aqui com a atrofia tubular, que ela foi mais importante nos pacientes de outros diagnósticos que não tinham a ver com a sífilis e nos pacientes com o HIV. Então, os pacientes com a sífilis parece que não são pacientes que têm uma cronicidade muito grande túbulo intersticial. Felizmente, é uma doença que dá para a gente fazer o diagnóstico de forma fácil, barata e uma doença reversível com o tratamento. As crescentes também não foi um achado que brilhou muito. Aconteceu mais nos casos que estavam associados à infecção bacteriana e nos casos que não estavam relacionados com a própria sífilis. Se depois vocês tiverem dúvida de algum desses achados, a gente volta nessa tabela. Mas como ela está mais descrevendo o que já foi falado nos slides, passei por ela mais rapidamente. Bom, a infecção pela sífilis é conhecido como a Great Mímica, como sobreposição clínica de muitas doenças. Não é comum o envolvimento renal na sífilis, cerca de 0,3% das sífilis secundárias terão envolvimento renal, e o que tem na literatura tem muitos relatos de casos, séries de casos. As doenças renais vão ser variadas, inclui nefropatia membranosa, IgA, lesão mínima, gesso e membrana proliferativa, glomerulonefrite mediada por imunocomplexo e crescêntica. O tratamento com a penicilina resolve os casos de nefropatia membranosa e também os casos nefríticos, provando a reversibilidade do quadro e também a relação de que são glomerulopatias que realmente parecem estar sendo causadas ali pela doença infecciosa, e quando você trata a doença infecciosa tem uma remissão. Esse artigo contém a maior coorte de pacientes com doenças renais associadas à sífilis. A nefropatia membranosa foi a forma mais encontrada e isso é condizente com a literatura. Sete et al. Recentemente encontraram um novo antígeno associado à nefropatia membranosa secundária à sífilis, que é o NDNF, o fator neuronal derivado de neutrófilos, que foi similarmente encontrado na maioria dos casos nesta série, quase 70% dos casos. Os testes laboratoriais com esse antígeno, tanto a imunocoloração como a espectrometria de massa, podem ajudar a encontrar os pacientes com nefropatia membranosa secundária à sífilis, que costumam ter uma boa resposta à penicilina. Nesta série também foi comum pacientes com co-infecções virais, e esses pacientes co-infectados eram mais propensos a diagnósticos como Raivan, Raivic, NIA ou injúria tubular aguda. Ele cita ainda o achado de cilindros de mioglobina em 4 pacientes, sendo que 3 desses 4 eram co-infectados pelo HIV. Ele associa essa doença pelos cilindros de hemoglobina, esse acometimento renal pelos cilindros de mioglobina, mais a miopatia que pode ser causada pelo HIV, que é uma miopatia mais inflamatória e mais importante do que a que pode ser causada pela sífilis. Esse estudo tem como limitações o fato de ser uma análise retrospectiva e com a ausência do follow-up dos pacientes. Os co-infectados tiveram uma patologia dirigida mais pelo próprio vírus HIV do que pela sífilis. E o teste do anticorpo antitreponêmico não foi realizado em todos os pacientes. Em 8 casos, o diagnóstico foi pelo teste rápido de reação plasmática, que tem uma alta taxa de falso positivo para HIV e doença autoimune. Concluindo, esse é o espectro de doenças renais que podem acontecer na infecção pela sífilis, sendo a maioria devido à própria sífilis ou pelas co-infecções. Sendo assim, a biópsia renal está bem indicada nessa população. Nos casos de nefropatia membranosa e NIA de causa desconhecida, lembrar de testar para sífilis com anticorpos antitreponêmicos. E é isso aí, gente.
Muito bem, Mari. Parabéns. Então, nós abrimos aqui para discussão. Quem quer comentar alguma coisa? Oi, oi. Incentivar. Oi, Sá, vai falar? Oi, vou falar um pouquinho, doutora. É muito bom, né? Principalmente depois da discussão do caso que foi feita aí essa semana, né? O Nefrocasos. Não sei se todo mundo conseguiu assistir, mas é, quando a gente vê, assim, vários fatores que podem interferir ali, principalmente quando você tem a co-infecção, né, da sífilis com HIV, às vezes outros, e você tem uma nefropatia membranosa, aí realmente você vê a importância do antígeno, né? Porque daí você faz o antígeno, o NDNF, e, e provavelmente aquilo é um quadro secundário à sífilis, né? E aí, como foi comentado mesmo, responde bem com o tratamento. Mas eu fico pensando, caso a gente não tenha disponibilidade do NDNF, ou ele venha negativo, que ali a gente viu só até 70%, será que teria essa resposta boa também? Ou caso não tenha resposta, pode ser que esteja associada a outra co-infecção, algum outro fator que a gente tenha que pesquisar. Um questionamento que fica, né, Sá? Então, ele não conseguiu fazer correlação com a evolução, né, de quem respondeu bem ou não, então ele não vai dar, nos vai dar respostas, né? Às vezes são centros que só recebem biópsia, né? Não são eles que acompanham o paciente, então fica o campo aberto aí para pesquisa, né? É interessante ver que a membranosa foi a mais frequente, né? E a gente achava que a membrana proliferativa, né? Eu acho que ele até comenta no texto, mas ele não, eu acho que ele não teve nenhuma membrana proliferativa, né? Eu Então é acho até que, interessante. eu acho até que por causa disso, doutora, ele sempre, em todos os diagnósticos, ele faz questão de colocar. Não teve uma presença importante de hipercelularidade, ele fala Um padrão membrana proliferativo, talvez, né? Ele quer É, falar. eu imaginei que seja isso, citando que realmente não foi um padrão encontrado, nem mesmo mesclado ali com os outros diagnósticos. Interessante, interessante. Porque no final, assim, a membranosa é que ele consegue correlacionar melhor com a sífilis, né? Porque a IgA, ele fala que alguns pacientes tinham doença hepática, né? Aí tinha as co-infecções com HIV, que ele separa melhor. Então, acho que realmente a membranosa com a sífilis, em termos de doença glomerular, parece que se sai realmente acima de outros padrões, né? Como a gente às vezes achava que a membrana proliferativa também podia ter a sua contribuição aí, né? Mas, pelo menos na casuística dele, não tem. Bem interessante. E realmente eu acho que é a maior casuística mesmo, de membranosa relacionada a sífilis, realmente eu não lembro de. Aliás, o tema, na verdade, ele voltou à tona por causa do SET, né? Por ele ter descrito esse antígeno, porque era algo que a literatura nem se interessava muito, né? De glomerulopatia relacionada a sífilis, né? Então, é legal, Doutora, eu né? acho que também é a questão da incidência, né? A gente, eu não sei na prática de vocês, mas eu tô vendo muita sífilis recentemente. E eu não sei, talvez esse aumento também na incidência, eu acredito eu. É, é- é- pode ser sim. Mas é que a gente tem, eu acho que a gente tem na história idas e vindas da sífilis, né? Mas pode ser que nisso aí mais um antígeno, né, animou o pessoal a publicar. Justo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bom, acho que por último só mostrar que ele teve alguns casos de full house, né? A gente chama a atenção
que algumas doenças infecciosas dão full house, né? Então, ele mostrou isso, alguns casos de sífilis, HIV, é bem legal também dar uma olhada nisso aí, tá bom? Então, pessoal, bom final de semana para vocês, e aí, quinta-feira, fica aquele artigo da membranosa, que foi colocado, acho que é uma revisão, né, acho que, não sei se é do Nature, que foi É uma colocado no revisão. grupo. Uhum. Então, a gente pode ficar para a semana que vem, quem tiver na sequência aí apresenta, tá bom? Combinado. Não, tô falando central Tá bom, pessoal. Tchau. Bom final de semana. Obrigada, Tchau, Mari. tchau. Obrigada, Mari. Parabéns, Mari. Beijão. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.